Na Bíblia existe uma ligação entre a casa da pessoa e a própria pessoa. E muitas vezes famílias é tratada como casa, como a casa de Jacó, a casa de Abraão, a casa de fulano. Então a casa representava a família. Então existe uma ligação entre a casa e a pessoa. Como existe uma ligação entre o templo e o Deus do templo, entre o templo e a nação que tem o templo. Exemplo, o templo de Israel tem uma ligação direta com o povo de Israel. Então, existe um intercâmbio energético entre a casa e as pessoas que nela habitam. Sendo assim, a casa muitas vezes se torna sombria porque, por algum motivo, né, dos que moram nela, ou vice-versa. Do jeito que as pessoas que moram em uma casa podem contaminar uma casa com alguma energia errada através de palavras, através de maldições, através de algum ritual. A casa também, principalmente as casas mais antigas, poderão contaminar os novos habitantes e até tomar posse da mente e dos corações, fazendo com que famílias inteiras tendenciem para algo bom ou ruim. Então, com essa palestra sobre a ligação da pessoa com a casa, eu vou direto ao assunto aqui na Rádio Paz e Luz. E o assunto é este: é que existe uma ligação, um intercâmbio energético entre a pessoa e a casa onde a pessoa habita. Sendo que a própria pessoa ou família, ou filhos, mulher e marido, podem fazer com que esta casa venha a ser uma casa iluminada, cheia de luz, né? Como também a casa pode fazer isso com a pessoa. Haverá, enquanto a pessoa dorme, uma interferência do local na mente da pessoa que está naquele local. Nós somos muito influenciáveis, a tal ponto que somos influenciáveis até pelos odores da terra. Você não sabia disto? O local influencia diretamente as pessoas através do suor da terra. Então, o suor da terra é o suficiente para gerar tendências e até modificar geneticamente uma pessoa, a altura, gordura e tudo mais. Isso nós encontramos quando as pessoas, quando vai haver um terremoto ou depois que há um terremoto, as pessoas se comportam diferentes e os animais ficam loucos. As galinhas, o porco, a vaca se comportam de uma maneira terrível. Então os cientistas não sabiam por que os animais se comportavam daquela forma e começaram a estudar por que as galinhas e bois e vacas enlouqueciam antes de um terremoto e depois também. E eles perceberam que antes de um grande terremoto, há pequenos terremotos. E esses pequenos terremotos liberam quantidades de minerais e enxofre do centro da Terra que são perceptíveis pelos animais que alteram o seu comportamento. Isso em caso de terremoto. Mas no caso normal, essa influência ela é constante e sobre todo o morador. Então vamos falar a cidade dos Chiquinhos. E na cidade dos Chiquinhos tem urânio. Então o urânio irá influenciar todos os habitantes. A cidade do Chiquinho tem mercúrio. A cidade do Chiquinho tem um mineral lá embaixo, a 300, 500 metros de profundidade, a vários quilômetros de profundidades. Mas esse material, através das fendas, das pedras, das rochas, eles soam
eles escapam, principalmente à noite, onde a Terra, a atmosfera é fria e a Terra é quente. E está em cima a quilômetros, Chiquinho dormindo. E Chiquinho estará respirando esse mineral que vai de imediato influenciar nos seus hormônios cerebrais, melatonina e tal, que tem na cabeça de Chiquinho. Então, são as influências locais. Também há influências assim de pessoas para pessoas. Já houve casos onde em um convento de freira, cerca de 200 freiras menstruaram todas ao mesmo tempo. Por quê? Porque o relógio biológico daquelas freiras, elas, sem ordem e sem combinarem, entraram em uma combinação. E de repente, todas as freiras menstruaram todas no mesmo tempo. Isso mostra que existe um relógio biológico, tanto em termos de suores, odores e alguma energia que nós soltamos, como também da simples muriçoca, pernilongo ou como você queira. Então essa muriçoca, esse pernilongo, puxa o sangue de Chiquinho e vai lá para Toinho, do outro lado, aí joga o sangue de Chiquinho dentro de Toinho e puxa o de Toinho. E assim ele sai semeando não somente doenças, né, mas também ele sai misturando os sangues. É incrível isso, né? As muriçocas, elas são responsáveis por alterações hormonais incríveis, inclusive transmissão de doença, mas vamos tirar a doença, né? Vamos dizer que eles transmitam muita coisa. Se 10 muriçocas morder a pessoa e jogar sangues diferentes, o que acontecerá? O que há com esse sangue? Como é que o organismo... Será que é uma leitura desse sangue que é colocado pela muriçoca de volta para dentro de uma outra pessoa, né? Então, essa parte e também espiritual. Existem lugares onde tem tendências espirituais mais do que outras. Existem lugares que existem tendências espirituais mais do que outros. Então tem lugares que existem muitos demônios, como Gadara, né? Gadara era a terra dos demônios. Tanto porque o povo era miserável e muito mão de vaca, mas também possivelmente existiria algum mineral que facilitaria a presença dessas entidades fortíssimas naquele local. Então, tem lugares que tem demônios mais do que outros, isso aí é notório. E tem lugares que Deus mesmo escolhe por algum motivo. Por exemplo, Jericó. Por que Deus levou Israel para Jericó? Você já parou para pensar nisso? Tantos lugares, por que Deus não trouxe Israel aqui para a Amazônia? Cheia de água, cheia de vida. Deus poderia ter ordenado ao seu povo: Moisés, façam muitos barcos, Moisés, e trazido aquele povo todinho para cá, atravessado o oceano, e trazido aqui para o Brasil, para a Amazônia. É rica, é cheio de mineral, é cheio de peixe, é comida. Então, mas não, tinha que ir para Jericó. Por que Israel tinha que ir para Jericó? Porque, segundo a tradição, foi neste local onde Eva e Adão comeram. Foi neste local, segundo a tradição, tradition, foi neste local, Jericó, que a nossa matriarca, nossa mãe, Eva, comeu do fruto proibido e nosso pai Adão também comeu. Nisso, descobriram os muros de Jericó caídos de dentro para fora e debaixo dos muros de Jericó outros muros antiguíssimos datados de 15 a 20 mil anos atrás. Então, por que Deus levou Israel para aquele lugar? Por quê? Porque aquele lugar tem a energia primária, né? Desde o primeiro pecado, então há uma energia primária, né, naquele local. E energia essa, Cristo tinha que morrer para aquelas bandas dali mesmo. Por que Cristo não morreu aqui na Amazônia, no Brasil, né? Aqui na Serra da Rocinha, ou lá no Pão de Açúcar, né?
ou no Cristo Redentor, não. Tinha que morrer lá por causa de uma energia que existia há milhares e milhares de anos. Então tem lugares que são mais energizados do que outros e que têm energias propícias mais do que outros. Agora estamos chegando no espiritual, né? Tanto uma casa como um carro ou qualquer ser vivo é constituído de energia. E como um pendrive absorve uma energia, uma casa também absorve. E a Bíblia diz que as coisas escutam nós. Está na Bíblia. Pastor, aonde é que está na Bíblia que as coisas escutam nós? Jesus Cristo falou, se você falar com o monte, que coisa? Será que Jesus Cristo estava doido? Ei, Jesus, tem noção, Jesus? Como é que eu vou falar com o monte? Mas Jesus falou, e olha que Jesus não era doido, viu? Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, quando ele disse, se você falar com o monte, ele vai te ouvir e vai te obedecer. Se você falar com o monte, ele vai te ouvir e vai te obedecer. Então, uma casa, se um monte escuta, que é terra e pedra, uma casa que é terra e pedra também vai escutar. Então, numa casa onde existe muita maldição, mortes, ou muito pecados, ou rituais, essa casa ela fica carregada de energia. Aí de repente, fulano, Lezinho abestalhado da Silva, vem morar nesta casa. E ele começa a ser influenciado pelas energias vivas que existem nesta casa. E de repente começa a acontecer coisas estranhas com esse homem, mas não é nem por causa dele, é por causa das energias existentes na casa. Então, tudo tem um fundo espiritual. Também tem lugares que vai desde o dinheiro até lugares que, se você pegar, se você morar, se você estiver, você será tremendamente abençoado. E aquele lugar, parece que aquele lugar é vivo, ele atrai as coisas, ele facilita as coisas para você, parece que tem uma energia boa naquele lugar. Sim, existe uma energia boa neste lugar. E como eu acredito que tudo no mundo espiritual é vivo, tudo é vivo no mundo do espírito. Uma casa é viva, uma montanha é viva, uma árvore pode escutar você. Então, podemos abençoar um lugar aonde você colocar a planta do seu pé, este lugar será um lugar abençoado. Então, podemos abençoar um lugar a tal ponto que este lugar venha gerar uma energia forte sobre nós, nos abençoando. E podemos gerar, profetizar, falar, criar, através do poder da palavra, da voz, da fé, um lugar super energizado de bênção e de luz, que seja propício para o surgimento da nossa felicidade. Então, fica aí esta observação. Lugares possuem energias, e energias são vivas. E tem lugares que tem energia boa, tem lugares que tem energia ruim, e tem lugares que a energia dele é virgem. Nem é boa, nem é ruim, vai depender dos moradores que vão morar. Tem casas que a pessoa, ao morar nessas casas, morrem. Tem casa que toda pessoa que mora nela se separa. Eu conheço casa que todo morador que morou nela se separou. Então essa casa ela tem que ter um tratamento. Tem casa também que tem perturbação, ou seja, todo morador que mora nessa casa briga e briga muito. Existe alguma energia nesse lugar, algum espírito que tem que ser purificado, tem que ser expulso. O lugar tem que ser purificado. Então, uma observação, você tem que observar o lugar onde você mora. E se houver alguma dúvida, você tem que atacar o mal que porventura esteja no local. No mínimo, você tem que abençoar o lugar aonde você mora. E é nesta introdução que eu quero dizer para você que estamos
em uma campanha de purificação de local e de bendição. Então a parte 2 dessa palestra é uma bendição. Aguarde você aí do nosso canal, né? No final deste vídeo você também poderá ter essa bendição para purificar o local e para abençoar o local, porque temos esta autoridade dada por Deus de abençoar o local e de purificar o local. Então a casa é viva. Você pode dar para ela uma energia boa e ela vai responder para você. E se você der uma energia má, ela vai responder também. Né? É como se você estivesse lidando com algo vivo. A energia é viva. E como viva, ela pode se manifestar a favor ou contra nós, mediante a energia que nós jogamos no ar. Então eu quero chamar você, todos os membros do nosso canal, presta atenção. Primeiro dê o like aí nesse vídeo, né? Vocês que estão na rádio, depois entra no YouTube e dá o like também. A rádio é www.paziluzradio.com. E você que está me ouvindo pelo YouTube, eu quero que você fique ligadinho, se inscreva, porque esta semana vamos lançar a campanha Abençoando o Meu Lar. Abençoando o Meu Lar. Preste atenção, tá? Fica ligado, esta semana virá a bênção do lar. E vamos abençoar o seu lar, a moradia onde você mora. Deus te abençoe. Qualquer dúvida, volte, porque eu fui direto ao assunto. E essas palavras que eu falei têm muitos mistérios. Paz e luz na tua vida. Bendito o lugar que moras. Bendito o lugar que dormes e acorda. Bendito o lugar aonde você coloca a planta do